E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo diferente. A gente vai contar a mesma história sobre dois pontos de vista diferentes. Duas pessoas que estavam em extrema necessidade e encontraram Jesus, o Cristo, com seus discípulos. Olha, para começar essa história, eu quero lembrar a vocês que na sexta passada Jesus estava na terra de Decápolis, ali onde libertou o endemoniado gadareno. Ele chega em Nazaré e ali está a multidão. Logo após sair do meio dessa multidão, ele encontra com o segundo personagem, o segundo ponto de vista sobre o qual a gente vai contar essa história. Mas o primeiro estava ali ajoelhado aos pés de Jesus assim que ele desce do barco. Era um homem chamado Jairo, que os discípulos logo identificaram como Jairo, o principal da sinagoga. Era um homem que tinha status, era um homem responsável pelo cuidado da sinagoga, ali daquela região, responsável pela leitura do livro, dos textos, ali no sábado pela manhã. Mas algo aconteceu na sua vida que ele estava agora de joelhos aos pés de Jesus. Não era algo esperado dele, porque havia uma resistência muito grande dos judeus, principalmente por parte dos escribas, dos fariseus, em relação à figura de Jesus. E o principal da sinagoga era uma figura assim respeitada por essas pessoas. Algo aconteceu de muito importante para que ele abrisse mão do seu status, da sua imagem, e estivesse agora ali ajoelhado aos pés de Cristo. E o que aconteceu foi que a sua filha estava muito doente. A sua filha adoeceu, parecia ser uma doença de morte. E ali, Jairo, ouvindo as histórias das curas de Jesus, quem sabe até presenciando momentos em que Jesus curou pessoas, se ajoelha aos pés de Cristo em extrema necessidade para receber ou para buscar a cura da sua filha. Ali os discípulos dão uma dica a Jesus, mostram em outros evangelhos que Jesus deve atender o pedido daquele homem, e ele sai em direção à casa de Jairo. Ali o plano de Jairo estava dando certo. Ele tinha uma grande necessidade, sabia que Jesus podia resolver essa necessidade, foi lá, viu Jesus chegando na beira do mar da Galileia e consegue convencer Jesus a ir até a sua casa. Até agora, o plano de Jairo estava dando certo. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que aparece uma mulher, chamada mulher hemorrágica. Sob o ponto de vista dela, a gente vai conversar em detalhes no próximo vídeo, que será divulgado na próxima semana. Mas o fato é que naquele momento aquela mulher interrompe o plano de Jairo. Ele estava indo em direção à sua casa com Jesus, a multidão seguindo, para curar a sua filha. Mas aquela mulher toca em Jesus de tal forma que para a caravana. Eu imagino a cabeça de Jairo, eu também sou pai. Se você está me assistindo aí, é pai ou é mãe, pode tentar se colocar no lugar daquele homem, vendo que a cura da sua filha estava atrasando por conta daquela mulher. Talvez ele tenha ficado impaciente, mas a situação que estava ruim piorou. Porque quando Jesus termina a obra ali com a mulher hemorrágica, a gente vai conversar no próximo vídeo, chegam alguns homens vindo da casa de Jairo que dizem: não precisa mais importunar Jesus, porque a sua filha morreu. Olha que situação transtornadora, que situação difícil. A menina que estava doente agora estava morta. Você já recebeu uma notícia que piorou a sua situação? Você já recebeu a notícia que tornou ainda pior uma situação que já estava difícil? Tornou ainda mais grave? Pois essa era a situação de Jairo. Por acaso, será que em algum momento da tua vida você fez um plano e esse plano foi frustrado? Você colocou tudo lá, A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Você bolou uma estratégia e no meio do caminho aquela estratégia foi frustrada? Qual foi a sua reação? O coração de Jairo com certeza se entristeceu. Mas a reação de Jesus é um ensinamento para nós. A Bíblia diz que Jesus ouviu aquelas palavras de que a menina estava morta, mas não acolheu tais palavras. Jesus não acolheu a palavra que ia contra a sua vontade. Jesus não acolheu as palavras de morte sobre a vida daquela menina e disse: nós vamos continuar o caminho porque ela não morreu, ela apenas dorme. Olha que situação interessante. Aqui a Bíblia fala de um Cristo que escuta as vozes desse século, as vozes da cultura do mundo, as vozes da mídia, mas não acolhe tais palavras. Por quê? Porque ele sabe que existem palavras mais importantes para serem acolhidas, que são as palavras que vêm de Deus. Sobre a tua vida pode ter muitas más notícias. Sobre o teu futuro você pode pensar em muitas más notícias. Quem sabe você já ouviu
pessoas desmerecendo o seu futuro, a sua história, os seus planos, os seus sonhos, mas creia, Jesus não acolhe tais palavras. Sobre ti, há palavras mais importantes, as palavras que vêm de Deus, as palavras que estão escritas na Bíblia. Essas palavras sim são perfeitas, essas palavras sim merecem ser ouvidas e acolhidas pelos nossos corações. E aí Jesus vai, e quando ele chega lá, ele encontra um ambiente fúnebre, um ambiente de velório de uma menina de 12 anos. Você imagina que tristeza pode ser essa? Qualquer velório, qualquer enterro já é triste em si mesmo, mas de uma criança, ele é ainda mais triste. A Bíblia diz que Jesus encontrou muitas pessoas chorando, e quando Jesus anunciou que aquela menina não tinha morrido, mas que ela estava apenas dormindo, a Bíblia diz que as pessoas riram de Jesus. O que é que pode arrancar um riso de pessoas que estão chorando? O que é que pode arrancar um sorriso de sarcasmo em meio ao velório, se não uma forte resistência à palavra que vem de Deus? Não se engane, não se engane. Há uma resistência à palavra de Deus. Há uma resistência aos sonhos de Deus. Há uma resistência ao projeto de Deus pela tua vida. Há uma resistência àquilo que Deus sonhou a favor do seu futuro, dos seus sonhos, a favor da vontade dele sobre você. Cabe a você, depois de ouvir essa palavra, depois de assistir esse vídeo, entregar o seu coração a Jesus e dizer: Jesus, eu não quero resistir à tua palavra. Eu não me importo com quem resiste à tua palavra, porque eu creio em ti, eu creio na palavra que vem da tua boca. E ali Jesus olha para aquelas pessoas que estão rindo, se dirige ao lugar onde a menina está morta ou está dormindo, segundo a palavra de Jesus, e pede para que não entre naquele quarto, senão somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe daquela menina. Estão ali eles. Aqueles que riram ficaram de fora. Aqui tem mais ensinamento para a gente aprender para as nossas vidas. Aqueles que duvidam da palavra, aqueles que duvidam dos sonhos de Deus, eles acabam que não conseguem desfrutar daquilo que Deus planejou e daquilo que Deus sonhou. Mas aqueles que acreditam na palavra que vem de Deus, eles entram no lugar da intimidade. E mais ainda, eles desfrutam dos milagres de Deus, eles presenciam os milagres de Deus. E ali Jesus, com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, deu uma palavra de ordem dizendo: Talitá cumi, que quer dizer menina, levanta-te. E eu quero dizer nessa noite, para encerrar esse vídeo, um grande Talitá cumi sobre a tua vida, um Talitá cumi sobre os teus sonhos, que os teus sonhos se levantem, que a palavra de Deus se levante sobre ti, que a unção que vem de Deus se levante sobre a tua vida, que o mal do passado, os rótulos do passado, os maus pensamentos não tenham lugar na tua vida, mas que você escute no seu ouvido a palavra que vem de Jesus dizendo: levanta-te, eu te amo, sai dessa cama, os teus sonhos não morreram, eles apenas dormem, os meus planos para ti não morreram, eles apenas dormem. Vamos viver os maravilhosos sonhos de Deus. Na próxima semana, nós vamos ver a mesma história, agora sob o ponto de vista da mulher hemorrágica. Vai ser bom demais. Fica com a gente. Se você quiser conversar mais sobre essas coisas, você é o nosso convidado. Todas as sextas, às 19h30, aqui no Parque Aquel de Queiroz, estamos caminhando pela Palavra de Deus. No nosso Sexta Viva, você é o nosso convidado. Eu faço parte de uma geração que